Então, a gente vai finalizar o último rei. Último não, né? Na verdade, o último no período que ainda existia Israel, né? Que é o Ezequias, que a gente viu na última aula. Eu coloquei aqui algumas coisas que a gente viu, que ele assume enquanto um rei chamado Oséias ainda está lá no norte, que é aquela parte de cima de Israel. Para quem ainda não esteve na outra aula, vou separar aqui para vocês enxergarem essa diferença, porque vai ser importante a gente visualizar isso de uma maneira mais fácil. Ó, o que está acontecendo aqui? Esse mapa é o mapa do momento da história que a gente está lendo e estudando agora. O que acontece? Toda essa região aqui estava dividida as 12 tribos que formavam a nação de Israel. Ok? Depois de várias coisas que a gente viu, de guerras e de reis que estavam cometendo idolatria, as regiões foram se perdendo. Então veio uma nação lá de cima, chamada Assíria, e começou a invadir toda essa parte amarela, ok? Então, essa parte amarela é o que a gente chama de Israel. E essa parte aqui é o que a gente chama de Judá. Toda essa parte seria a nação de Israel. Mas por causa do pecado de Salomão, o reino ele foi dividido em duas partes. O que a gente chama de Israel do norte e Judá do sul, ok? Então toda essa parte amarela é Israel do norte. Então quando a gente vai ler a Bíblia em 1ª, 2ª Reis, Crônicas, a gente vai ver que eles vão estar falando do rei do norte, que comanda Israel, e do rei do sul, que comanda Judá, ok? Então é uma nação, mas ela está dividida em duas. E o que aconteceu agora, né? Ezequias, ele é o rei de Judá, ok? Ele reina em Jerusalém. Ele é do sul. Só que, por causa do pecado que toda essa parte amarela, chamada norte, cometeu, Deus enviou a Assíria, que é uma nação inimiga, e ela invadiu, ok? Então, quando esse rei Ezequias está reinando aqui ainda tem um rei chamado Oséias. E esse rei Oséias é o último que vai reinar até que essa Assíria entre. Aí a gente já viu que a Assíria entrou, tomou toda a região, levou o povo embora, espalhou todo mundo e trouxe outros povos para dentro daquela terra, ok? E essa terra era uma terra que estava prometida para o povo de Israel. Então, eles perderam isso. Por quê? Porque eles, quando entraram ali, se misturaram com outros povos e praticaram idolatria a outros deuses. Pois bem, nesse momento, Ezequias assume. E no 6º ano do seu reinado, ou seja, depois que ele assumiu, passaram 6 anos, e Samaria, que é a capital do norte, tá? Samaria, aqui, ela é a capital do reino do norte de Israel. Ela foi invadida, era a última capital que ainda faltava. Então, quando Ezequias estava 6 anos no cargo de rei em Judá, no norte, o rei Oséias perde o trono para a Síria, que invade a Samaria, que é a capital, ok? Então agora, neste momento da história, só está Ezequias, o único rei em Judá. Israel acabou, não existe mais Israel. Ela está misturada com outros povos, ok? Aí, no 14º ano de Ezequias, ou seja, 14 anos depois que ele assumiu, o rei Senaqueribe, que é o rei que está comandando a Síria, para quem não estava na última aula, vamos ver. Eu coloquei uma foto aqui da Assíria. Ó, só para vocês terem uma ideia. Aquele mapa que a gente viu é esse pedaço aqui. Essa parte vermelha aqui, ó, é a Assíria. Ela que invadiu Israel e tirou Israel. Esse pontinho é o único pontinho existente nesse ponto da história aqui que a gente está falando. Aqui é onde está concentrado toda a nação de Judá, agora, né? Que era Israel, que foi dividida. Beleza. Então, Senaqueribe, que é o rei daquela região toda vermelha, ele tem uma grande ideia. Vou invadir Judá também. E ele, nesse período, ele invade, né? Só que ele invade num período em que tem um rei em Judá, que é Ezequias, que é fiel a Deus. Por quê? Em Judá houveram tantos reis bons quanto reis ruins. Eles adoravam a Deus,
passava, morria, vinha o outro e começava a adorar outros deuses, ok? E aí, nesse período, quando Senaqueribe invade Judá, o rei que está lá, ele é fiel. Ou seja, ele é fiel a Deus. Por quê? Ele quebrou vários altares a outros deuses que existiam lá, porque os que passaram antes colocaram altares, templos a outros deuses e tudo mais. E aí, quando Ezequias assume, ele tira tudo, né? A adoração a qualquer outro deus. E ele quebra a serpente que foi criada por Moisés. A gente viu na última aula que serpente que é essa. No deserto, quando o povo estava no deserto, houve uma situação em que algumas serpentes começavam a picar as pessoas e elas morriam. E aí Deus fala assim, constrói uma serpente de bronze, pendura no madeiro, e quando alguém olhar para ela, é curado. Então o texto fala assim, as pessoas que forem picadas precisam olhar para a serpente. Então isso aí era um chamado ao povo a ter fé naquilo que Deus falou, não na serpente, ok? Não era uma adoração, a serpente era só para olhar para ela. Por quê? Ela é um apontamento para Cristo, no madeiro, que cura todas as nossas feridas, ok? Beleza. Então, na época de Ezequias, essa serpente, ela veio sendo trazida, né? Aqui já está, Ezequias é 700 anos depois de Moisés, e o povo trazia isso, e na época que Ezequias assumiu, o povo adorava essa serpente, transformaram ela em um deus. E aí Ezequias quebra ela também, né? Despedaça ela. Pois bem, ele quebrou a serpente, quebrou os altares e tal, e normalmente quando uma nação era invadida, era uma permissão de Deus, para que o povo aprendesse a buscar a Deus. E nesse momento, o rei é fiel, ele já busca a Deus, e Senaqueribe tem a brilhante ideia de invadir Judá, que era a única parte que ainda faltava da nação, né, de Israel, que estava dividida, para poder conquistar. Só que quando ele chega lá, ele tem um rei fiel. E Ezequias, a gente viu, né, na aula passada, que ele rasga suas vestes, coloca panos de saco, né, e começa a clamar a Deus. Quem lembra o que a gente falou sobre vestes rasgadas e pano de saco? Vou colocar aqui, ó. Quem lembrar? Humilhação, arrependimento. Tá, qual é a humilhação e qual é arrependimento? Rasgar as vestes é humilhação e arrependimento. Isso. Então, humilhação. Ou seja, rasgou as vestes. A ideia de rasgar as vestes é você se humilhar diante de Deus, mostrar toda a sua nudez. É esse o princípio, né? Então você está se humilhando diante de Deus, você não tem máscaras, né? Então ele rasga suas vestes naquele momento porque ele está demonstrando uma humilhação diante de Deus. E o pano de saco seria a punição, né? Algo que coça, algo que incomoda. E ele está fazendo isso para mostrar para Deus que ele se arrepende, né? E a gente viu que ele se arrepende dos pecados dos reis passados, do povo e tal. Então ele está tomando uma posição de humilhação e arrependimento, tá? Beleza. Nisso, a Bíblia vai mostrar pra gente que Deus ouve o rei, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu não coloquei aqui, mas quem vai responder ele depois é Isaías, que é o profeta que está profetizando no mesmo período, certo? E aí, nessa resposta Deus ia livrar Judá. Isso não ia acontecer, essa invasão de Senaqueribe não ia acontecer. Eu não coloquei aqui, mas no texto que a gente viu, o Senaqueribe monta acampamento para invadir, Deus envia um anjo e mata todo o exército que estava no acampamento vizinho. Quando os soldados que sobraram acordam, vê todos os corpos lá e o rei foge. Tá? Então eles desistem de atacar Judá. Então Deus livrou Judá porque ele prometeu que faria isso. Depois, mais para frente, a gente vai ver a reforma que Ezequias fez, né? Isso é recapitulando a última aula que a gente teve. A reforma de Ezequias foi por causa que o rei anterior dele, seu pai, que chamava Acás, tinha mudado tudo, né? Ou seja, existia uma regra para adoração no templo, para sacerdote, para levita, para horários, para dias de festas e tudo mais. Só que o rei anterior, antes dele, montou todo o esquema para adorar outros deuses. Então, o templo foi fechado, porque para eles não servia mais adorar a Deus de Israel. E é interessante essa informação de templo fechado, que a gente vai ver algo que acontece quando eles fecharam o templo. Vou deixar aqui, ó, templo, que Josias vai arrumar.
E aí o templo foi fechado, e se tem o templo fechado, não tem adoração. Ok? Então o Deus de Israel não é mais Deus para eles. Eles rejeitaram, né? E Ezequias está trazendo de volta esse hábito de adorar a Deus, de ir ao templo e tudo mais. Então ele abre e ele faz uma reforma, ou seja, ele reconstrói alguns lugares que estavam quebrados e coloca o sacerdote no lugar certo, o levita, que vai cuidar do sacrifício. Ele foi colocando ordem naquilo que estava em desordem, inclusive as datas, porque Deus instituiu as datas das festas, que também não estavam acontecendo. Então Ezequias ele faz essa reforma. E ele estabelece os ministérios, como a gente viu, também na aula passada, ele fala assim, o sacerdote, sumo sacerdote, levita, cada um vai ter sua função, né? E estabelecer os ministérios é também colocar eles na ordem. Existia uma escala de mês de cada sacerdote e tal. Beleza. Essa parte foi a onde a gente finalizou semana passada. Só que aí, você olha que Ezequias foi um rei bom, fez tudo isso, ele busca adorar a Deus, tá? Beleza. Só que, segundo a Reis, capítulo 20, que é o que a gente não falou, tem uma história interessante, né? O rei Ezequias, segundo a Reis, capítulo 20, vai falar assim, ó, naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Olha que interessante, né? Um cara que fez tudo para Deus, ele adoece de morte. A gente já viu, às vezes, as pessoas falar assim, tipo, nossa, a vida inteira eu servi a Deus e agora eu tô passando por uma dificuldade e tal, né? A gente, inclusive, falou isso no dia da consagração, né? Às vezes a gente fala assim, o diabo se levantou contra a vida de Ezequias. Mas a Bíblia está falando que Deus permitiu isso. E a gente vai ver que essa permissão tem um propósito, né? Vai vir o profeta Isaías para falar para ele, você vai morrer. O profeta falou, olha que interessante, né? O mesmo profeta que tipo, você vai ser livre, o cara que está abençoando ele chegou uma hora e falou assim, Deus falou que você vai morrer, arruma suas coisas e tchau. E aí, se a gente pensar, a gente vê que, tipo assim, tem muita coisa que Deus permite para algum propósito, certo? E eu vejo que essa situação revelou algo do coração de Ezequias, né? Por quê? O texto vai falar, do capítulo 20, verso 3 e 4, que Ezequias, ele começa a chorar, né? Vira o rosto para a parede e começa a lembrar de tudo que ele fez para Deus e fala assim, por que isso está acontecendo, né? Não estou entendendo. Olha aqui, ó. Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti. O verso 3, ele vai falar isso aí. E em verdade, e com o coração perfeito, e fiz que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então a gente está vendo ele clamando a Deus, lembrando a Deus aquilo que ele fez e tal, e pedindo, né, a cura dele. No verso 4 vai falar que, enquanto Isaías estava saindo do templo, né, no pátio, Deus falou com ele, falou assim, volta lá no Ezequias e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida, ok? E aí Isaías vai lá e fala assim, Deus respondeu sua oração, você vai receber mais 15 anos de vida. Beleza. Só que Ezequias pede um sinal, ok? Olha que interessante o sinal que ele pede. Verso 8 do capítulo 20 de 2 Reis, ó. Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías, isso te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Todo mundo sabe o que é relógio de sol? Sabe? Um reloginho, né? Um reloginho, e ele tem aquele ponteirinho aqui, o sol bate e ele vai fazendo sombra, né? Dependendo aqui da posição que ele está, ele vai fazendo sombra. Que aí o sol vai virando e ele vai dando alguns graus que vai dar o horário, ok? Então o sol bate daqui, ele vai dar um horário. Ele bate daqui, ele vai dar outro horário. E tem uma quantidade de graus e cada grau é um tempo. O texto fala que ele voltou o relógio.
Porque ele falou assim, ó, ir para frente é fácil. Porque o relógio está sempre indo para frente, eu quero ver voltar. Eu quero isso como sinal. E Deus deu o sinal. O texto fala que o relógio volta 10 graus. Aí a gente pode fazer um cálculo, né? Pegar o 24 horas, ver quantos minutos cabe dentro de 24 horas, né? Cada minuto vai representar uma quantidade de graus, ok? Mas o fato é, cada minuto são 4, cada grau são 4 minutos, ok? Então, cada grau que o relógio anda são 4 minutos. Aí, o texto vai falar que o relógio voltou 10 graus, ou seja, ele voltou no horário 40 minutos, ok? Então, quando Ezequias pede um sinal, Deus volta 40 minutos no tempo e mostra a sombra recuando para ele ter certeza de que ele seria curado. Beleza? Então, fechou. Maravilhoso. Mas, aí que eu olho e vejo algo interessante na vida do Ezequias, né? Eu acho que isso revelou algo. Porque aí ele ficou de boa. O texto vai falar no capítulo 20, a partir do verso 17, que vai vir uma embaixada da Babilônia. Ok? O que é a Babilônia? Olha aqui. A gente está falando da Assíria. Como a gente viu nas aulas, não sei se foi a aula passada ou retrasada, a gente viu que Babilônia e Assíria são cidades vizinhas. Eram cidades vizinhas. Formada por um cara chamado Nimrod. Ok? E a Síria, ela cresceu bastante. Por quê? Porque ela tinha interesse numa coisa aqui que a gente viu na semana passada também. Ou retrasada. Quem lembra? A rota comercial pelo mar. Certo? Beleza. Só que existe um lugar chamado Babilônia que está com o mesmo interesse. Ok? E nesse período a Síria está dominando. Mas a Babilônia está crescendo. Ela está aqui no cantinho. Tá? E o que acontece? Eles vão fazer uma visita lá em Judá. Por que será que foram fazer essa visita? Porque eles estão interessados em saber quais as rotas que eles vão assumir, vão conquistar, como vai conhecer os reinos. Então ele faz uma visita em Jerusalém para falar com o rei Ezequias, né? No capítulo 17, e algo interessante acontece, ó. Cadê? Olha lá, o rei da Babilônia enviou presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhe deu ouvidos e mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos e a sua casa de armas. E tudo quanto se achou nos seus tesouros, coisa nenhuma houve que não lhe mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio a Ezequias e disse: que te disseram aqueles homens? E a quem vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito remoto vieram da Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em casa, né? Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eles não tenham visto. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Nossa, aí, né? Tá conversando de boa e fala assim: eis que te digo, né? Tome! Eis que te digo, olha lá, eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que tesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Né? Ora, os mais atos de Ezequias, aí vai falar da morte dele depois. Então, Ezequias salva uma repreensão de Isaías, mas é interessante porque ele não fez igual ele fez quando ele estava morrendo. Assim, todo o povo vai se lascar. O que parece isso, né? Será que parece um pouco de a displicência no sentido de não estou mais preocupado? Né? Porque assim, ó o contraste. Deus falou que ele ia morrer, mas ele orou para não morrer. Agora Deus falou que ia levar todo mundo cativo, mas ele não fez nada. Né? Eu acredito, olhando para esse texto, que Deus quis revelar alguma coisa no sentido de que Ezequias, ele tinha um coração voltado para o interesse dele. Não estava muito interessado nas coisas do povo aqui, né? No reino, né? Claro, a palavra de Deus falou, mas Deus falou para ele que ele ia morrer. E ele não morreu. Né?
o Senaqueribe foi invadir, ele orou também. Tem algo incongruente no coração de Ezequias que parece que foi revelado aqui. E o fato de ele mostrar todas as riquezas, armas e tal, é tipo assim, o que parece é que ele abriu todas as suas fraquezas e todas as suas riquezas para uma nação inimiga. Ao preço de mostrar, talvez, como ele era forte, ou poderoso, ou rico. Né? Então, a gente vê que parece um pouco de orgulho dele, né? Tem um sentido mais ou menos para esse lado, né? Parece que ele está meio orgulhoso, parece que talvez ele seja displicente, vou morrer mesmo daqui 15 anos, não quero saber de nada. Então, eu olho para isso e vejo que a situação que aconteceu no final da vida de Ezequias foi para mostrar onde estava realmente o coração dele nesse sentido. Isso não quer dizer que ele foi um rei infiel, porque ele adorava Deus. A fidelidade está nisso, tá? Os erros e os acertos pessoais dele é outra coisa. Mas ele manteve a adoração a Deus durante o teu reinado. Pois bem, morreu. O Ezequias assume Manassés. Aí que o chicote estrala, hein? Porque pensa num rei bom. Era o Manassés. Mentira. Pois bem, Manassés, eu nem consegui terminar aqui. Ele foi conhecido como o único rei feiticeiro de Judá. Tá? Nem no norte, a Bíblia vai falar que nem no norte tinha um rei como ele. Nossa, só tinha um, né? E aí a história dele vai começar no 2 Crônicas, capítulo 33. Vamos acompanhar, ó. Olha lá. Tinha Manassés 12 anos de idade. Olha que interessante. 33? 2 Crônicas 33. O texto vai falar que tinha Manassés 12 anos quando ele começou a reinar. Olha que interessante. Ele é se eu não me engano, o terceiro rei mais novo que assume. O primeiro foi Joás, com 7. Ele com 12 e o Josias com 8. Tá? A gente já vai ver isso aí. Aí no capítulo 33 vai contar a história de Manassés. Ó. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Apesar da sua maldade, de ser um feiticeiro, até reinou bastante, né? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios. A ideia de abominação é aquilo que é asqueroso e nojento que as outras nações faziam, ele fez. Tá? As outras nações são aqueles que não são judeus de Judá, né? Porque Israel já estava misturado com outras nações. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado. E levantou altares a Baalins. Só um detalhe aqui, tá? Alguém está diferente aí? Baalins? Está outro nome? Algumas Bíblias está diferente. Às vezes está Baal só. 33, 1. 33, 3. Ao Deus Baal, tem uma versão. Isso. Fala Baal. Isso. É só para a gente recapitular um ponto da aula que a gente viu semana passada, talvez quem esteja hoje não vai entender, mas o que acontece? A língua hebraica, algumas palavras no masculino, a maioria delas, 99%, quando vai falar algo em plural, eles terminam em rim, H-I-M, tá? Então, a gente viu até a questão do livro de Reis, né? Quando a gente vê rei na Bíblia, a palavra é Melech, que é rei, tá? Isso conforme está escrito no texto original. E se ele quer falar reis, ele coloca o in. Ok? E a questão do Baalins é a mesma coisa, não é outro deus. É que são vários altares a Baal, no plural, tá? Então é isso. O tradutor, para falar Baal no plural, ele colocou isso. Mas quando a gente vai no texto hebraico, a gente vai ver Baal-Rim, tá? Então, os outros deuses das outras nações é sempre Baal e a Será? Azerá, Astarote, aí tem uma galera aí. Star. Mas esses daí não é que muda o nome conforme Muda. para eles. Muda. Astarote. Alguma. Na Fenícia vai ter um nome, na Síria vai ter outro, os Amonitas vão ter outro, tá? E geralmente é o mesmo Deus, porque é Deus da fertilidade, fulano. Mas em cada região, esse Deus da fertilidade vai ter um nome, beleza? É que agora não vou lembrar, tem que sempre voltar no texto. Mas a gente viu alguns, né? Que é Astarote,
e Azerá, que tinha alguns nomes diferentes. O Moloque, Baal, cada um em uma região. Beleza. Vamos continuar aqui. Então ele voltou a colocar os altares que o Ezequias tirou. Ou seja, outros deuses, né? E aí, a Baal, os Baalins, os bosques, quem lembra quem eram os bosques? Os deuses encravados nas bolas. Isso. Eles eram entalhados em pedras ou nas árvores, né? E aí eles chamavam deuses dos bosques ou bosques. Era o lugar de adoração a esses deuses. E aí ele começa a colocar tudo isso de volta. Altares a Baal, aos bosques, e prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Essa é a primeira vez que aparece essa expressão. Exército dos céus. Segunda Crônica, 33:4, né? 3, o finalzinho do 3. Olha só, exército dos céus. Ok. É importante a gente parar para pensar o que pode significar isso, porque a gente vai ver algumas coisas se repetindo no de Josias, né? Exército dos céus. Então ele está fazendo apontamento sobre um lugar a qual ele adorava algo que é chamado de exército dos céus. O que pode vir à mente agora? Isso não precisa de muita coisa para poder... As estrelas, os astros. Isso faz sentido. Porque a gente vai ver isso lá e... que mais? Pode ser. Quando a gente fala exército. Eu pensei em anjos. Mas Anjos. quando eu falei de primeira vez. Isso. A teologia daqui no sentido de adorar os astros, né? Mas aí você tá falando de deuses, né? Você tá falando de Deus, né? Aqui ele está falando assim, prostrou-se diante de todo o exército dos céus. Ou seja, existe um número grande de coisas que ele começou a adorar e que, tecnicamente, ele poderia ver ou acreditar que existia no céu, né? Então é chamado de exército do céu. Mas, tudo isso aqui, aí, para a gente fazer no próximo semestre, né? A gente vai ver um pouco sobre interpretação. Tudo isso aqui se resume em algumas coisas. Alguma coisa melhor, né? Alguém quer arriscar? Supondo que sejam anjos. Era tudo que ele achava que tinha lá, menos Deus. Certo, mas eles têm um nome. Eu vou dar um texto que pode ajudar vocês, assim. Romanos, se não me engano é o capítulo 1, vai ter uma expressão que Deus vai falar que eles tornaram a imagem... Isso, você consegue, vai. O que acontece? Ele fala que ele entregou os homens suas próprias paixões e eles subverteram a imagem da criatura e do Criador. Então eles começaram a adorar a criatura. Alguém entendeu o que pode ser astrologia e anjos? É o capítulo 1 de Romanos ou o capítulo 2? Captando a vossa mensagem, mestre. Não estou captando a vossa mensagem, mestre. Deixa eu só ler aqui o de Romanos pra gente só... Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a coisas e seres criados. Esse aí, qual que é o versículo? 25. Romanos 11, 25, né? Não, é 1,25. 1,25, isso. Então era anjos mesmo. Então, mas olha o que o texto fala, que o apóstolo Paulo vai falar aí. Lê de novo. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Ou seja, já penso no música. Ó. E adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. O que o texto mostra pra gente que o homem está fazendo aí? Do espiritismo. De espírito. Não. De... Adorando? Não. É a parte ali dos zodíacos. Já começou. Quase, tá aqui, mas aqui ele é uma coisa. É muito simples. O texto... adorar, eu que invoco lá e falo que o negócio aconteceu. É quase isso. No caso, para adorar a magia. Não. Ou feitiçaria. Faz parte desse tipo de adoração. Mas, ó como tá na cara. Vai ver como que a gente passa. E isso vai resumir eles. Criaturas. Ou seja, eles começaram a adorar as criaturas e desprezaram Deus. As coisas, né? Porque anjos A estrela, são criados. o sol, o que é que inventa. A estrela, o sol,
A criatura. O que o texto lê aí? Fala de novo. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados. Isso aí. Lugar de coisas. Isso aí. Quando a expressão exército dos céus era o que eles adoravam, é exatamente isso que ele está falando. Eles passaram a adorar todas as coisas criadas por Deus, menos Deus. Entendeu? E aí envolve, literalmente, estrelas, astros, anjos, né? Poderia até ter sacerdotes desses falsos deuses também. Então, é uma expressão que engloba a criação, tá? Deus não é mais importante. Vamos adorar a criação de Deus. Então, esse é o tipo de idolatria que Manassés está fazendo, ok? Pode falar. No caso, parece que ele estava tentando adorar tudo para não errar, no caso. Quanto mais deuses, melhor, né? Assim, o povo que foi absorvido aqui na região adorava também. A gente não errar com eles, vamos adorar também. Tem que fez um compilado de todos os deuses Isso. e todo mundo vai adorar tudo. Vamos adorar menos Deus. Porque aí que acontece, né? Para adorar Deus eu preciso de fé, porque eu não estou vendo ele. Mas vamos adorar tudo que a gente vê. Que aí pelo menos a gente tem já um controle sobre isso. A gente sabe o que adorar, o que pode esperar, né? Claro que nada disso resolve nada, mas o princípio tipo, a gente tem controle sobre essas coisas, então a gente adora elas, porque a gente vê, a gente pode tocar, entendeu? E Deus já é diferente. É fé, é igual o Ezequias fez aqui, ó. Vou morrer, vou orar, vamos orar, porque eu sei que ele pode resolver, e Deus foi lá e resolveu. Né? Aqui já não, aqui já é aquilo que eles podem controlar. E aí a gente continua enxergando isso, por exemplo, na Igreja Católica, quando eles adoram os santos. Porque os santos nada mais são do que pessoas que foram santificadas. Isso aí. O que eles fazem? Né? Se você falar com um católico sobre isso, ele vai falar assim, não, a gente não está adorando ele, a gente está venerando. Tá, qual que é a diferença? A veneração é você vê aquela pessoa e você fala, nossa, como ela foi uma pessoa boa e fez coisas boas. E aí, claro que tem uma boa parte que pega essa pessoa boa, que eles acreditam, que essa pessoa pode interceder por elas, né? Aí começa a adoração. Porque eles também rezam para imagem. Isso. Isso. Já era. Se fosse só não adoração, mas eles não teriam, por exemplo, santuários. Igrejas são juntos, santuários são juntos a Deus, santuário disso. De uma pessoa específica, uma pessoa, né? Um santo, vamos dizer assim. Então é essa mesma linha, né? De adoração. A gente sabe que é adoração, porque a gente não. A Bíblia é clara, a gente não pode fazer nenhum tipo de menção a coisas, né? Isso foi ordem dada para Moisés. Não existe outro Deus. E também, quando a gente olha Hebreus, não existe outro mediador, que é Cristo, né? Então, não tem um caminho, tipo assim, fala com fulano que ela manda em Cristo para falar, não. É a linha que, por exemplo, alguns católicos usam. Vamos falar com a fulana que ela é mais do que ele, né? A fulana, muitas vezes, é Maria, né? Ela pelo menos é mãe e Jesus ouve ela, porque ela é mãe. Então, ela fala com ele que fala com Deus, né? Então, são coisas que Acho que no caso não fazem sentido. o pessoal que eles confundiram a importância que a pessoa teve na época com a adoração. Sim, exatamente. Eles falam um negócio interessante, né? Eu vejo eles, mas é difícil isso. Porque você vai entender algo quando você vai ler Gênesis. Quando há o pecado, Deus faz uma promessa. A semente da mulher vai pisar na cabeça da serpente, ok? E ela vai ferir o calcanhar. Quando a gente vê isso, né? E olhando para o contexto bíblico, a semente é algo que vai ser plantado e vai crescer, ok? Então, a semente da mulher. Beleza. Mas quando a gente olha para a humanidade, para a mulher ter uma semente, alguém tem que lançar a semente. Quem que é a semente? Quem vai lançar essa semente? O homem, ok? Por isso que Deus fazia circuncisão. E aí a gente vai ampliar mais, mas a ideia da circuncisão é lembrar gerações que havia uma promessa, ok? Fechou. Existe uma marca que todo mundo se lembrava que Deus mandou fazer aquilo porque ele tinha prometido algo e vai acontecer. Só que quando chega Maria, não tem uma semente de um homem. Por isso que ela é virgem.
Por quê? A semente que foi gerada nela não é de um homem. Aí o texto vai falar, semente da mulher. E essa semente é a que gerou Cristo. E a semente, aí a gente pode ir para a palavra, o verbo e tal, é aquilo que foi dito. Deus falou lá atrás e o verbo se fez carne lá através de Maria. Ponto. É isso. Aí eles vão falar assim, não, porque ela não tinha pecado. Não, mas ela teve... Aí qual seria o pecado? Né? Olha só, vamos entender o pecado. Adão e Eva. É ser humano, já nasceu pecador. Isso aí. Aí Deus deu uma ordem para quem? Para Adão. Adão, fala para Eva que não pode comer lá. Beleza, Eva comeu. Até então o texto não fala nada. Foram expulsos. Mas a Eva deu para Adão. Aí eles foram expulsos. Ou seja, a maldição entrou pela semente do homem. Então a semente do homem, até Cristo, estava contaminada. Uau! Entendeu? Então Maria não pode ter sido nascido sem pecado, fora do pecado, porque a semente do pai dela está na geração do pecado. E por que a da semente de Cristo, que é Cristo, não está? Porque não veio de homem. Certo? Por quê? Porque Deus falou que é através de Adão. O tempo inteiro. Cristo é o segundo Adão. Adão pecou. Adão devia ter falado com Eva. É esse o princípio. A responsabilidade cai sobre ele. Né? Não que a mulher não tenha, mas a ideia é... Adão devia estar cuidando dela, ensinando, falando, explicando. Deixar ela sozinha. Isso. Então, o que estava contaminado era a semente do homem. Então, a geração que veio depois de Adão... se a gente vai ver capítulo 5 de Gênesis, vai falar assim, e Adão fez filhos conforme a sua imagem e semelhança. Então, Uma empresa, né? Saiu daquilo que Deus tinha falado. Façamos o homem. saiu porque Adão recebeu a imagem. Adão foi feito. Façamos Isso. a imagem e semelhança. Aí foi feito dali pra frente igualzinho ele. Isso aí. A semente do homem estava contaminada pelo pecado. Quando chega na Maria, opa, interrompeu. Não tem homem. É só a semente da mulher que vai gerar Cristo. Mas a semente é a palavra, que é o verbo que encarnou, que não tem geração dele, né? Então, só para a gente voltar na questão dos adoração aos santos, né? Não, é bom a gente saber, porque às vezes... Aí eu lembrei de mais uma coisa. João Batista olha para Jesus e vai falar assim, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É isso que o texto fala? O que o texto fala, então? Eis aí o Cordeiro de Deus, João Batista. Peraí, o que é? Faz. Carne. Vamos procurar. Eu lembrei de outra coisa e só lembrei, tem que falar. João, capítulo... Primeiro, tentando... Acho que é capítulo 2 de João. Não, Jesus transforma a Bíblia. Então é um Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira os pecados. tira o pecado do mundo. Ué, peraí, tem alguma coisa errada. Este é aquele de quem eu falei quando disse. Jesus perdoou os nossos pecados ou tirou o pecado do mundo? Qual foi a pergunta? Jesus perdoou os nossos pecados ou tirou o pecado do mundo? Se ele veio da semente de Deus, que não tem uma semente contaminada, ele tira o pecado do mundo. Ele descontaminou. E também tira o nosso pecado, porque nós continuamos sendo pecadores. Tá, então é isso que eu quero. Ele faz as duas coisas, porque ele é gente. Certo, ele faz as duas coisas. Mas o João está falando, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele está falando no plural? Ele tira o pecado do mundo, porque ele está tirando a descendência do pecado de Adão que veio até ele. Isso! Então Adão é a origem. O que ele veio fazer? Ele veio na fonte estabelecer um novo povo. Aí a gente vai para Abraão e entender a promessa de Abraão de formar um povo através do seu descendente. Aí quando você vai lá em Gálatas 3, abre Gálatas 3,16, a gente precisa ler esse texto. Não tem... Coitado do Manassés. Calma que eu já vou voltar ele aí, que ele é muito mal, mas você tem que lembrar de coisa boa. Gálatas 3,16. As promessas foram feitas a Abraão. Qual a promessa de Abraão? Que ele seria pai de Multidões. Ok. E ao seu descendente. As promessas foram feitas a Abraão. Entre parênteses. Ao seu descendente. Entre parênteses, que Paulo fala. A escritura não diz e aos seus descendentes.
como se falasse de muitos, mas de um só, ao seu descendente, que é Cristo. Olha só como uma coisa tá. Parece que tá se encaixando um monte de coisa assim. Jesus, que é... Olha só, Abraão vai ser o pai de multidões. Então ele é o representante dessa nação que Deus está criando. Só que vai ter um descendente dele que vai formar a nação. Abraão é o pai, mas é um que vai formar. E é o Cristo. Porque é a nação, aí vai povo eleito, nação santa, povo escolhido. Tem uma analogia que vai dizer que é como se fosse uma forma de um bolo amassado. Aí todo bolo que você fizer naquela forma, ele vai ficar amassado. Isso. Aí Cristo é como se fosse uma nova forma. Isso. Novo novamente. Aí a gente entende João Batista. Esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele vai gerar agora sem contaminação. Uma nova geração, um novo povo. Aí a gente vai pro batismo. Aí, ó, vamos apagar essa aula, vamos falar sobre Jesus agora. Que a gente vai pro batismo, novo nascimento, aliança, sangue, aí vai embora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu recebi uma pergunta, uma moça me fez uma pergunta, que eu não soube responder. Eu fiquei totalmente perdida porque eu nunca ouvi nesse contexto. A pessoa me perguntou uma vez assim, Silmara, se eu me batizei na igreja, eu morri para a velha vida, correto? E sim. Os pecados ficaram ali, certo? Certo. Não. O que acontece, ela falando, certo? E eu lá, ouvindo ela falar. Eu morri para a velha vida, eis que tudo se fez novo, né? Isso. E eu fui para Cristo, comecei a servir e tal. Só que daí eu saí. Então eu voltei para aquela vida. Como que se eu morri, eu vou voltar para aquela vida? Então quer dizer que eu tenho que me batizar de novo? Não. Porque se eu morri para aquela vida no batismo e eu voltei para aquela vida, quer dizer que eu não morri. E eu fiquei assim, mas peraí. Eu nunca pensei assim, nunca pensei nisso. Eu sei que o batismo é um só, há um só batismo, né? Então eu sei que não existe, não tem outro. É uma boa pergunta. E alguém quer responder? Eu posso. Pelo menos. Pode tentar, vai. Aí eu complemento. O batismo, o movimento de você mergulhar na água, é só um simbolismo daquilo que você entendeu e acredita que Jesus é o nosso Senhor. Mas isso não impede, deveria impedir, mas isso não impede que a pessoa volte a pecar. As nossas escolhas. Porque as escolhas são suas. É que você, o mergulhar na água, o afundar na água, é só o simbolismo de que você aceitou Jesus como seu Salvador. Só que se eu saio da água e continuo fazendo as mesmas coisas, eu só fiz um simbolismo de mergulhar na água. Eu não tive realmente a transformação cristã. Porque se ela entende o porquê do batismo, por que ela está fazendo aquilo, porque ela não volta a cometer os mesmos erros. A não ser que sejam erros que você cometa sem intenção, porque é natural o ser humano fazer algumas coisas erradas. Agora, eu era, sei lá, pinguço, prostituta, sei lá o quê. Aí me batizei lá, deixei tudo lá porque eu entendi que Jesus Cristo é. Aí dali 3 vezes eu volto a fazer as mesmas coisas. Então, ou seja, eu não tinha entendido ainda sobre o batismo. É isso aí, mas eu vou dar uma explicação mais ampla. Realmente, não é. A ideia é, tipo, morri, mas tem uma questão, a fé. Eu creio que eu nasci de novo, então eu não posso viver a nova vida. Morri. Esse é o princípio. Mas a gente vai olhar a Bíblia falando assim: o justo viverá pela fé. Ok? Vida. Pela fé. Não é por nenhum outro meio. A gente vive pela fé. Ponto. A gente vai ver também a Bíblia falando assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Ou seja, condição de quem crê é o batismo. Porque você representa a sua crença através da obra de batismo. Ok? Só que o batismo não é o fator da salvação. O fator da salvação é crer. Porque senão o ladrão da cruz não estaria no paraíso. E a continuação desse texto é: quem não crer será condenado. Não fala quem não for batizado. Exatamente, porque o não crer, a pessoa nem chega ao batismo. Entendeu? O crer já faz você se batizar. O batismo é a obra que vai expressar a fé que agora você vive. Lembra o primeiro versículo? O justo viverá pela fé. Ok? Só que a Bíblia também vai falar assim, que a fé é a certeza das coisas. Ponto. Eu não consigo ver, mas eu tenho certeza que agora eu sou filho de Deus e sou salvo. Ok? Como se já fosse. Então, se você tem incerteza, você continua naquilo que você ainda está amarrado, que é o passado. Entende? O ponto é, agora voltando para o Cristo que morreu, o Cordeiro, a nova nação. Quando ele elimina
a fonte do pecado, que é Adão, a Bíblia vai chamar Jesus de segundo Adão. O primeiro era carnal, o segundo espiritual. Aí a gente, igual você falou esse versículo, a gente não nasceu de novo em Cristo? Nascemos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, você tem que ligar isso sempre com a sua fé. Eu creio que eu sou nova criatura, eu sou novo. Eu não posso ir para as coisas passadas. Porque o texto está falando que as coisas velhas só passaram. Né? Agora, se eu volto, eu estou rejeitando a fé que eu tenho na obra que Cristo fez. É mais fácil fazer isso porque eu transfiro a culpa para Jesus, por exemplo. Eu vou me batizar de novo. Isso aí. Porque o batismo não é o fator da salvação. O batismo é a expressão do que você crê. No caso, o confessionário. Aí algumas vão colocar o confessionário e tal. Então você vai expressar a fé que você tem em Cristo, na morte, na ressurreição, falando assim, eu vou morrer espiritualmente porque eu creio que espiritualmente eu já nasci de novo. Tá? Se a gente levar na base do batismo, a gente acaba anulando a ceia. Sim. Porque se a gente pensar que toda vez que a gente erra, ou a gente faz uma escolha de voltar ao passado e eu achar que eu tenho que me batizar toda vez, a gente tinha que se batizar todo dia, de manhã, de tarde, de noite, isso acaba anulando a ceia, porque a gente faz em memória dele, que nos libertou, nos redimiu, nos justificou e nos lavou dos pecados. Então, a gente tem como ato de coisas que a gente precisa fazer para justificar esse negócio de matar a velha criatura ali, e eu faço isso em algo que Cristo estabeleceu. Façam isso, lembre-se, em memória de mim, sobre a ceia, não sobre o batismo, que não anulando, não menosprezando, diminuindo a ação do batismo. Mas o batismo é para você mostrar, gritar para o mundo, confessar, falar, olha, eu creio, eu tomei a decisão de crer. Agora, aquilo que nos limpa das nossas atitudes seria a ceia. E inclusive isso que a Carol falou, eu vou demonstrar aqui, ó. Ok? A gente está falando de uma nova nação, a gente lê o texto da nova nação, igual o rapaz falou sobre a forma, né? Que nova forma. Então, nós nascemos na descendência de Adão. Beleza, pela fé, eu creio que Cristo morreu por mim, para pagar o preço dos meus pecados e tirar o pecado do mundo, ou seja, tirar a origem do pecado, né? Que estava em Adão, que eu herdei isso por natureza, ok? Humana. Beleza. Aí quando eu me batizo, eu estou dizendo o seguinte, através do batismo, eu morri, só que eu nasci de novo. Aí ele vai falar com o Nicodemos isso aí, né? É necessário nascer de novo. Como? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Não. Faça essa escolha. Entende? É fé. É fé que você nasceu de novo aqui. Aí a gente vai ver, para a gente fechar, eu não lembro agora o versículo, mas o versículo vai falar exatamente isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, isso nunca vai existir na nossa vida. A gente só está aqui por causa da fé. E aí a nossa crítica, muitas vezes, que a gente faz, e você vai começar a perceber que aqui a gente faz na escola bíblica, é pessoas que vão falar aqui, ó, aqui na nossa igreja tem Cristo, vem aqui. Mas você precisa comprar a vassoura ungida, entende? Tudo desviando a fé que deveria ser só em Cristo. Então, sabe o que eu vi daí? Eu vi aqueles podcasts, sabe? Sim. Só que tinha um pastor, Ai, Jesus. Ele tem nome de óleo de máquina, de costura. O Singer. Nunca ouvi falar. Explicando, lá da Renascer. Que realmente, se você foi batizado e você peca, você tem que batizar de novo. Eu falei, gente, mas dá. E anula o que está escrito na Bíblia que nós seremos... Não, a gente vai ter que crucificar Cristo novamente? Não. Gálatas 2:20, eu acho que responde um pouco dessa questão. Fala aí. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso aí. Então, a Bíblia responde tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus, está em Hebreus 11. Eu só lembrava o versículo. Você que Hebreus fala bastante sobre a mediação de Cristo, né? Porque ele vai transferir tudo isso que a gente está vendo aqui em Reis. Quando ele vai lá em Hebreus, você consegue entender a carta aos Hebreus. Porque, a gente vai ver isso na aula de interpretação bíblica, porque a carta aos Hebreus é a carta para os judeus. Vocês criam antes de um jeito. Desse jeito que a gente está vendo com os reis, do jeito que eles faziam. Mas agora não precisa de nada disso. Aí a carta dos Hebreus é para falar para eles que só existe um jeito que é Cristo.
Tira tudo que era do passado e faz tudo que era do novo. Ele é o único mediador, não precisa mais de sacerdote, porque nós somos sacerdotes, porque ele não fez sacerdote, porque ele é o sumo sacerdote, que era o sacerdote que entrava para fazer sacrifício. Aí, ele é o próprio sacrifício. E o Hebreus vai corrigir, né, no Novo Testamento, todas essas coisas que foram ditas para fazer no Velho, que não precisa mais. Né? Então, beleza. Vou voltar aqui para Manassés, né, para a gente finalizar. Tá. Ó, capítulo 33 de 2 Crônicas, né? Aí, ó, ele fez lá os anjos, aí começou a adorar a criatura, certo? E aí o texto vai falar que ele vai fazer um altar e uma estátua de um desses seres e colocou dentro do templo. O templo, que era o lugar onde estava a arca que representava Deus, ele colocou lá dentro. Tá? Já já a gente vai saber onde que está a arca aqui. Eita! Já, rápido. Não vai terminar hoje. Não vai terminar hoje. Bom, já está aí em cima da aula. Só. Bom, mas aí o que acontece? Verso 9, fala assim: e Manassés tanto fez errar a Judá e aos seus moradores de Jerusalém, que fizera pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Então eles estavam tão vidrados na adoração a coisas que os profetas falavam, eles não davam ouvidos. Às vezes, né, como as coisas se repetem, né? É. Você vê, a Bíblia é uma história repetitiva, né? Porque você vê hoje, as pessoas elas estão adorando o quê? A vassourinha ungida, o sabonete ungido da onde? A água do rio Nilo. O santo não sei do que. A água do rio Jordão, o santo... Os pastores. Os pastores. Ah, eu vou em tal lugar porque vai estar o fulano lá que fala pelo CPF. Lógico, tem aí um programa que fala CPF no celular. Então, as coisas se repetem demais, né? Porque o povo continua nos mesmos pecados, né? Só atualiza. Aí o que acontece? O Manassés estava fazendo coisa tão ruim, né? Que Deus envia uma nação para poder levar ele cativo. A gente vai ver isso no capítulo 11. Vai falar assim, ó: pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Ó, a Babilônia lá na história já está crescendo ali, tá fazendo sentido. O que acontece nesse período? Aí há algo histórico. Existem registros que não é bíblico, mas é histórico, inclusive de arqueologia, que tem o escrito de Manassés sendo levado para... Você procura na internet, você acha. Sendo levado para Babilônia. E ele é levado para Babilônia porque Deus quer que ele sofra um pouquinho a punição dele ter feito tudo isso com a nação e com os outros deuses, tá? E é interessante porque, no fato histórico, mostra que ele parece que se envolveu com o rei da Babilônia. Eu até pus o nome dele aqui. Assurbanipal, o nome do cara. Esse cara se juntou e eles queriam fazer uma rebelião contra a Síria. Aí Deus envia a Síria para prender ele. Né? Então existe registro histórico em que existiu uma intenção dele de tentar se rebelar contra a Síria, que dominava na época. Ele acabou sendo preso nesse período e no final da vida dele ele se arrepende, né? Fala que ele volta a andar com Deus, mas, verso 17 fala assim: mas o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Eles estavam usando os altares dos deuses estranhos para poder fazer sacrifício para Deus de Israel, né? Deus de Judá, no caso. Eles se consertaram, mas não se consertaram. Até então, era um altar profanado. Não era aspergido com sangue, com sacerdote, do jeito que Deus mandou. Isso é importante. Por quê? Quando a gente vai para Josias, a gente só vai dar uma introdução, na outra a gente fala mais sobre ele. A gente vai ver ele no capítulo 34. Josias, ele quando ele vem, ele tinha 8 anos. Mas quando ele tinha 12... vai falar que ele começa a buscar Deus e procurar colocar em ordem tudo aquilo, uma pessoa de 12 anos, colocar em ordem a adoração que tinha se perdido, né, em Judá. E nesse tempo, ele pede para o povo juntar dinheiro para pagar alguns pedreiros, né, vamos trazer na linguagem de hoje, mas eram pessoas que iam fazer uma obra de reconstruir os muros, o templo, né, colocar ordem na casa. E ele pagava essas pessoas para poder fazer isso. E um profeta acha, é um profeta ou um sacerdote, chama Ilquias. Sumo sacerdote. Sumo sacerdote, isso aí.
ele acha o livro da lei de Moisés, que estava perdido dentro do templo. Ou seja, para você ver o tanto de tempo que passou. E ele, né, o Ilquias, no período dele, ao pedido dele, achou o livro da lei que todo mundo tinha esquecido. Tipo assim, esqueceram a Bíblia dentro da igreja. E ninguém que passava por lá queria saber se ela estava lá e tal. E ele tinha esse interesse, achou. E nesse achar, ele começa a colocar em ordem todas as coisas que Deus mandou naquele livro. Então, Josias é o único rei de Judá que superou todas as expectativas em comparação aos reis, tanto bom quanto ruim, de todas as nações. Porque o interesse era exclusivamente andar com Deus. Então, o que estava escrito na lei, ele colocava em prática, né? Na outra aula, a gente vai ver mais detalhes sobre isso. E ele foi o rei que... Ele fez algo interessante. Ele institui todos os sacerdotes no lugar, o culto. E é no período dele que vai ter, quer ver? É isso que eu quero achar aqui. Onde eu coloquei? A celebração da Páscoa, será? Deixa eu ver. Ó, o texto vai falar assim, ó, nunca mais celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. Pra você ver, ele fez uma festa melhor que o rei Davi. Nem nenhum dos reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes levitas. O que aconteceu aqui? Nesse período, ele trouxe a arca. Lembra que eu coloquei aqui? O que acontece? Como o templo foi profanado, os levitas sérios tiraram a arca de lá. Então eles ficavam carregando a arca para cima e para baixo, né? Porque ninguém queria adorar, mas os levitas continuavam carregando ela para não ficar dentro do templo. Então o templo fechou, colocaram um altar a outro deus e a arca está sendo carregada pelos levitas durante todo esse tempo. Mas Josias, quando ele vai instituir a Páscoa, ele manda os levitas trazer de volta a arca. E aí o texto vai falar para a gente, só estou procurando aqui onde que... Aqui, achei. 35:3. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: coloque a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel, e não tereis mais esta carga aos seus ombros. Agora servi ao Senhor, vosso Deus, e ao seu povo de Israel. Então, os levitas ficavam carregando a arca para ela não ficar dentro do lugar que estava profanado. Mas na semana que vem a gente vai ver como ele desprofanou, tá? Ele explica aqui. Senão a gente vai embora aqui. Já 8h37. Tá certo? Alguma dúvida? Tá? Ficou claro? Tudo isso que a gente falou? Então, Josias, a gente vai ver mais detalhes sobre a semana que vem. E vai ver como ele morreu de maneira besta. Não, vou dar só uma adiantada. O que aconteceu? O Egito... Ó, só vamos pôr no mapa, porque isso vai fazer sentido. Antes da gente finalizar, ó, olha só, o Egito está aqui, ó, ok? O faraó dessa época se chamava Neco, inclusive vai falar no texto. E Neco se arruma porque ele diz que Deus falou com ele, e a Bíblia vai confirmar isso, que Deus falou com o faraó Neco para atacar rapidamente a Síria, ok? Mas, no meio do caminho, ele tem que passar pelas terras de Judá. No meio do caminho, o rei Josias fica sabendo. E ele vai lá e fala assim, por que você está entrando na minha terra? Você quer guerrear comigo? Aí Neco falou assim, não, eu não tenho nada contra você. Eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer. E ele chama Deus de Israel mesmo. Fala, Deus de Israel mandou eu fazer um negócio aqui, eu vou fazer. O que é? Vou atacar a Síria. Aí o Josias falou, não, você não está fazendo isso. Ele falou, estou fazendo isso, deixa eu quieto aqui que eu vou para lá. Beleza. Josias volta para casa, troca de roupa e pega o exército e vai para a guerra. Disfarçado. E aí, quando ele chega na guerra, Neco manda todos os seus flecheiros e atiraram nele, virou uma peneira. E aí, beleza. Morre, os servos de Josias trazem ele de volta para casa, né? Para ser enterrado, e Neco vai lá para a Síria. Só que Neco, ele perde a guerra. E aí o que está acontecendo? Deus está fazendo, e o texto vai falar, a gente vai ver semana que vem, Deus está fazendo isso de propósito, porque ele quer eliminar todas essas, porque a Babilônia vai surgir. Entendeu? Então ele está mandando todas as nações para guerrear lá, para enfraquecer a Síria, né? E vai chegar um momento que a Babilônia vai vir e tomar tudo. Tá? E a ordem de Deus foi realmente de Deus, a Bíblia fala, para Neco ir lá, mas para perder. Ele só não sabia disso. E aí Josias quis se intrometer numa história que não era para ele.
não era para ele. Então ele foi furado. Depois vocês vão ver aí, mas semana que vem a gente fala mais detalhes sobre isso aí.